Fala, galera! No episódio 5 de Shield, Usato se prepara para uma missão especial ao lado da presidente. A pedido do próprio rei, esse treinamento de 3 dias na floresta será o teste definitivo para ele. Mas é claro que o nosso protagonista não vai sozinho. Ele leva o fiel urso azul nas costas, já que o bichão só confia nele. Durante a jornada, novos desafios surgem, desde bandidos oportunistas até criaturas demoníacas. Além disso, momentos engraçados e até constrangedores rolam entre Usato e a presidente. Será que eles conseguirão superar tudo e voltar em segurança? Bora conferir esse episódio insano. Episódio 5. Usato estava se preparando para a missão ao lado da presidente. Esse pedido veio diretamente do rei, garantindo que seu treinamento fosse concluído com sucesso. Durante essa missão, que duraria 3 dias na floresta, Usato atuaria como curador em caso de emergência. Assim que se encontrou com a presidente, ela estava animadíssima, enquanto Usato, como sempre, carregava o urso nas costas. O motivo? O urso não se acostumou com ninguém além dele. A presidente logo o apresentou aos companheiros que participariam do treinamento. Antes da preparação para a batalha, Rose fez questão de reforçar um ponto importante. A magia de Usato não era onipotente. Se alguém morresse, já era. Eles não podiam superestimar as habilidades de cura dele e muito menos depender exclusivamente de seus poderes. Teriam que se virar sozinhos e só recorrer a Usato em casos realmente necessários. Além disso, Rose não daria nenhum conselho para ele. Afinal, Usato já sabia o que precisava fazer e ele já havia quase derrotado uma cobra demoníaca gigante, então não precisava de sermão. Enquanto isso, o presidente Kazuki treinava sua arte com a espada. Ele havia percebido o quão poderoso Usato estava e não queria ficar para trás. Mesmo em sua folga, ele continuava treinando. Uma princesa extremamente bela, demonstrava preocupação com ele, pois Kazuki se esforçava demais. No entanto, ele estava tranquilo, havia descansado a noite inteira e sabia que não podia baixar a guarda, pois o Lorde Demônio atacaria em breve. Apesar da preocupação, a princesa apenas aceitou a decisão dele e se retirou. No caminho para a floresta, o grupo falava sobre Kazuki. Ele estava feliz por ganhar experiência em combate. Desde sua primeira batalha, parecia ter despertado uma nova vontade de lutar, treinando até mesmo durante os momentos de descanso. Foi então que Usato percebeu algo preocupante. Eles estavam indo diretamente para o covil do urso azul. Ele não sabia como o urso reagiria, se sentiria nostalgia ou tristeza ao retornar ao seu antigo lar. Enquanto isso, a presidente estava eufórica para acariciar o urso, mas ele definitivamente não gostava dela. Usato, sabendo do risco, não deixou que ela chegasse perto para evitar um desastre. Depois de vários ataques frustrados da presidente tentando tocar no urso, ele finalmente acordou. Para a felicidade de Usato, o animal pôde continuar a caminhada por conta própria. Ele não aguentava mais carregá-lo nas costas. Sonolento, o urso caminhava cambaleando, até que a presidente sugeriu que ele subisse nas costas dela para ser carregado. Sem hesitar, o ursão deu um pulo e subiu de imediato, resultando em uma cena estranha e constrangedora. No entanto, a presidente não conseguiu sequer levantá-lo, mostrando a absurda diferença de força entre Usato e os grandes heróis invocados. De repente, o cetro da maga brilhou. Algo estava por perto. Criaturas se aproximavam, mas, ao invés de monstros, o que encontraram foram bandidos à espreita, esperando presas fáceis para saquear. Os bandidos estavam preparados para roubar todos os objetos de valor do grupo. No entanto, Usato não demonstrou nenhuma preocupação. Eles não pareciam nem um pouco assustadores. Já a presidente, por outro lado, ficou extremamente animada. Nunca imaginou que teria a oportunidade de ver bandidos de Sekai bem na sua frente. Os bandidos, ao verem o urso azul, ficaram apavorados, mas ao notarem que era um filhote, decidiram seguir com o ataque. Antes que Usato pudesse reagir, a presidente disparou um ataque elétrico, queimando os bandidos sem dificuldades. Usato decidiu que ela cuidaria da luta, enquanto ele daria suporte. A presidente eliminou um por um com seu choque do trovão, mas a maga detectou uma nova presença. Javalis demoníacos estavam atacando. Um deles estava prestes a golpear a presidente quando Usato entrou na frente, recebendo o ataque e sendo arremessado junto com ela por quilômetros. Usando sua magia de cura, amorteceram a queda, mas acabaram caindo em um rio. Esse era o mesmo rio que Usato havia usado para fugir no início do anime. A correnteza os levou para uma cachoeira, e ele avisou para segurarem o fôlego. No final, saíram ilesos, mas isolados do restante do grupo. A presidente carregou Usato para um local seguro, deixando-o constrangido por ter sido salvo por uma garota. Ele curou um ferimento no rosto dela, e ela apenas pediu desculpas pelo ocorrido. Agora, estavam só os dois, sem suprimentos e sem abrigo. Como a noite se aproximava, Usato sugeriu que dormissem nas árvores, mas a presidente nunca havia subido em uma, pois sua mãe nunca permitiu. Usato suspeitou que ela era de uma família rica. No entanto, eles encontraram uma caverna, onde passaram a noite. A presidente usou sua magia para eletrificar peixes em um lago, garantindo a refeição da noite, e também criou uma fogueira com sua eletricidade. Durante o jantar, ela ficou envergonhada de estar tão próxima de Usato, mas não conseguiu evitar dar uma espiada no físico impressionante dele. No meio da noite, apareceram criaturas chamadas macacos Venom. Eles não eram agressivos, mas seu veneno era letal. A presidente, sempre curiosa, acabou sendo picada, caindo dura no chão. Felizmente,
Felizmente, o Zato a curou imediatamente. Enquanto isso, no castelo, o presidente soube que o Zato e a presidente haviam desaparecido. Preocupado, quis enviar um grupo de busca, mas Rose o impediu, afirmando que se o Zato foi enviado, era porque ele daria conta da situação. De volta à caverna, o Zato e a presidente se preparavam para dormir. Para garantir segurança, decidiram revezar a vigia. A presidente mandou o Zato dormir primeiro. Durante sua vigia, ela se aproximou e sussurrou algumas perguntas ao Zato, descobrindo que ele estava acordado. Ele revelou que tinha sentimentos conflitantes sobre voltar ao mundo real. Parte dele queria, mas outra parte desejava permanecer. Já a presidente não queria voltar de jeito nenhum, pois no mundo real ela vivia presa e sem liberdade, enquanto nesse mundo ela podia viver sua sonhada vida de aventuras. Ao amanhecer, os dois procuraram um caminho de volta e encontraram o urso azul, que também estava perdido. Junto com o urso, havia um dos companheiros do grupo, que estava os procurando. Finalmente, o urso voltou ao seu antigo covil, e o Zato compartilhou a história de como sua família foi aniquilada por uma cobra gigante. Apesar disso, o urso demonstrou que havia superado a perda e decidiu ficar com eles. Com isso, o episódio termina, deixando a história cada vez mais interessante. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like para fortalecer e já se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Valeu e até a próxima!